E aí pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso vídeo, no nosso canal. Eu quero falar um pouquinho mais a respeito desse roteador da Intelbras. A gente já viu aí, eu tenho no canal já um unboxing do Twib Fast, que é esse menorzinho, que a gente sabe que o limite dele é até velocidade de 100 megabits por segundo. E eu fiz também um unboxing com um pequeno review, né? Uma coisa bem elementar, simples, a respeito desse irmão mais velho dele, do Twib, que é o Giga, que vai até 1000, né? Como o próprio nome diz, já Giga, né? Vai até 1000 megabits por segundo. A gente falou também a respeito da diferença, e eu quero entrar mais nesse vídeo, nesse tema, né? Fazer um comparativo entre eles e estudar um pouquinho a questão da compatibilidade entre eles também, ou seja, se dá para você ter numa mesma rede 1 giga e outros fast, ou alguns giga e alguns fast, e eu quero durante esse vídeo também estar respondendo a essa pergunta e outras perguntas também que talvez você tenha, né? Perguntas que eu tive, eu fiz os testes e eu quero estar mostrando para vocês, tentando responder então essas perguntas. Então vamos lá, fazer primeiro um comparativo entre os dois, falar um pouquinho a respeito do tamanho, né? Um é um pouquinho maior, ó, esse aqui, a base dele 10 centímetros contra 11 centímetros, a altura desse aqui em torno de 9 centímetros e esse aqui em torno de 10 centímetros, só para você ter uma ideia da dimensão deles. Principal diferença entre eles, que eu já falei, questão da velocidade, mas não é a velocidade de transmissão do mesh. Os dois são mesh, tá certo? Nós não estamos falando, eles não têm diferença de velocidade de transmissão wireless, ou seja, ambos trabalham dual band, tá? Identicamente, trabalhando 2.4 GHz, que é a frequência do sinal de rádio deles, e 5 GHz também. O que significa isso? 300 megabits por segundo, se tiver conectado em 2.4 GHz, e 867 até 867 megabits por segundo, se tiver conectado na frequência de 5 GHz. Isso para os dois é idêntico. Então eu já falei nos outros vídeos, mas se você está chegando agora, até lembrando, se você não está inscrito no canal, gosta desses assuntos, gosta desse tema, já pode considerar aí ser um inscrito do canal. E se você gostar do conteúdo também, não esquece no final de dar o positivo e também clicar no sininho para poder estar recebendo sempre as novidades do canal, tá bom? Eu agradeço muito a participação de vocês. Também a descrição vai estar aberta aí para quem quiser comentar, fazer alguma pergunta, se eu puder ajudar a responder. Vamos voltar então para as diferenças básicas. Qual a diferença básica entre eles, além do tamanho, né? Que a gente já viu. Esse aqui, ele se propõe a cobrir uma área de até 150 metros quadrados, enquanto que esse já se propõe a alcançar uma área de até 180 metros quadrados por unidade. Ambos são mesh, como eu falei, ou seja, eles trabalham com uma rede única interligada pelo sinal de rádio que eles compartilham entre si. Você não precisa ficar mudando de seed, é um seed único para toda a rede, tá certo? Eles têm uma distância limite de conexão pelo ar, mas eles podem também trabalhar cabeado, tá certo? Você pode puxar um cabo do primeiro, que necessariamente vai ser cabeado, e aqui serve para os dois, eu apontei para o Giga, mas você pode ter como primeiro roteador da tua rede o Fast também. Vamos falar um pouco então da diferença entre eles, que é a questão da velocidade, para você poder optar qual que eu vou comprar. Vou comprar o Giga ou vou comprar o Fast? Se a tua rede for até 100 megabits por segundo, a tua internet te entregar até 100 megabits por segundo, você pode trabalhar com o Fast.
Se for acima de 100 megabits por segundo, eu te aconselho trabalhar com giga. Por quê? Como eu já falei nos outros vídeos, vou repetir. A diferença deles está justamente aqui, ó, nas portas LAN e WAN, tá certo? Enquanto que o Fast tem o padrão de 100 megabits por segundo, que é o limite de comunicação cabeado dele, esse aqui já, o cabo dele já é o giga. Então, a velocidade que trafega pela rede física cabeada desse aqui é 10 vezes maior do que a que trafega nesse aqui, tá certo? Se você tiver então um roteador, aí no caso eu estou até com um exemplo aqui, que eu vou mostrar uma topologia que nós fizemos, da Vivo, nesse caso aqui, que é um fibra ótica que me entrega 300 megabits por segundo. Tá? Se você tem acima de 100 megabits por segundo, você vai precisar de 1 giga. E como eu falei, ambos, o primeiro da rede, tá? Os outros podem ser até conectados via wireless, um no outro, mas o primeiro da rede de cada um tem que ser cabeado com o teu modem ou roteador barra modem. No caso da Vivo, esse aqui que nós estamos falando, que é o meu, tá certo? Ele me entrega 300 megabits por segundo. Então, automaticamente, tá certo? Essas portas LAN dele, ó, já são, então, portas de giga. Eles entregam também 1000 megabits por segundo, tá certo? Esse roteador, no caso da Vivo, ele tem que ter a porta giga, senão não adianta você comprar o Twib Giga, porque o gargalo vai ser aqui, ó. Então você vai precisar testar essa tua porta aqui. Se por um acaso você verificar que ele não está entregando acima de 100, a tua internet for acima de 100, chama a Vivo e pede para trocar o roteador, tá? Normalmente esse modelo, que é de fibra ótica, ó, tá certo? E ele já é um modem roteador, tá? Porque a entrada de fibra ótica aqui, ó, nele, ele não tem nem porta WAN. A entrada dele já é via, a WAN dele é via fibra ótica, tá certo? É por aqui que entra o sinal para espalhar na internet. E ele tem 3 portas LAN locais, giga, 1 giga, de 1000 megabits por segundo, tá certo? É isso que você precisa saber a respeito do teu modem, no caso, barra roteador, que esse aqui é um conjunto. Tem o modem e o roteador porque ele tem 3 portas LAN ou Ethernet. Então vamos voltar aqui para eles e entender isso, ó. O cabo que vai sair do teu modem barra roteador, ó, você pode ser qualquer uma das 3 portas, as 3 tem que trabalhar com giga. Você vai entrar então no primeiro do conjunto, você vai entrar então na porta WAN dele, tá certo? Se você, mesmo com esse roteador que é 1 giga, for trabalhar com o Fast, só para deixar bem claro para você, ó, eu já falei isso aqui, mas estou repetindo. Mesmo que você use uma saída, lógico, de 1000, mas você vai plugar numa porta de 100, o gargalo vai ser aqui. Então, daqui para frente, para o teu Wi-Fi, ele só vai entregar abaixo de 100. E normalmente a gente sabe que sempre é uma fração, nunca ele bate no limite. Então, se você tiver, por exemplo, 300, ele deve te entregar uns 250 se você trabalhar acima de 100, com 1000. Se for 100, ele também vai dar um percentual, vai baixar para 60, 70, 80 no máximo. É sempre um percentual, uns 80, 70 a 80%, tá certo? Da velocidade não da que entra no teu roteador, mas da que chega através do cabo. Ele sempre te entrega uma fração. Então é importante a gente saber disso. Então o que eu aconselho? Se você tiver então uma internet, mais uma vez repito, acima de 100 mega,
usa 1 GB e coloca esse cabo aqui. Tá certo? Aí o que vai acontecer? Você pode perguntar, eu posso trabalhar com um fast junto? Pode, sem problema, mas saiba que você vai ter o gargalo toda vez que você colocar um fast. O que eu aconselho você fazer? Teve até um internauta que comentou, é verdade, no primeiro vídeo eu não chamei atenção para isso. Quando você tem, que é o propósito desse sistema, tá certo? O propósito é quando você não tem condição de cabear. Certo? Então você tem um limite de distância entre a primeira e a segunda unidade, tá? Em que a luzinha ainda permanece verde, é sinal que eles estão conversando entre si, mas pelo ar vai haver uma perda de sinal, tá certo? Então conte com isso. E realmente eu andei fazendo uns testes que eu vou estar mostrando daqui para frente, tá? Daqui a pouco eu vou estar colocando na tela os testes que eu fiz. Realmente há uma perda de sinal considerável quando você faz a conexão por ar. Por que eu estou falando isso? Porque eu sugiro, se você tiver condições, faça uma infraestrutura cabeada para a tua distribuição de internet. Aí você vai falar, mas aí, e o que vai adiantar então o Twib, se o forte dele é fazer uma rede Wi-Fi? Simplesmente ele vai te entregar a velocidade total que você tem saindo do teu roteador. Se você usar sempre 1 GB, você vai poder sair, ó, porque ele tem uma porta LAN, você sai com o cabo da porta LAN dele, conecta numa porta LAN do próximo, tá certo? E o que está entrando por aqui do teu roteador nele, vai sair por aqui e entrar no próximo. Se esse aqui for 1 GB, eu no caso aqui estou fazendo um comparativo entre eles, mas se eu tiver uma rede que é só de giga, que eu tiver um outro giga aqui, a velocidade vai chegar nesse aqui igual chega nesse. E ele vai transmitir um sinal tão forte quanto este primeiro. O que não acontece se você não tiver a conexão de cabo entre eles, no caso, conexão de rede local LAN. Tá bom, gente? Isso é que eu queria deixar bastante claro nesse comparativo, a questão da velocidade e a questão da possibilidade e da vantagem de você conectar todos os teus pontos de acesso, embora permaneçam com aquele sistema mesh, do sinal de rádio que joga no ar, lembrando que é um dual band, tá certo? Das duas bandas, 2.4 e 5 GHz, tá certo? Se você tiver um sistema cabeado, a qualidade que você tiver no primeiro, você vai replicar no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto. Como é que você faz a ligação, então, a partir do terceiro? Do primeiro para o segundo, você tem 2 portas LAN, você pode fazer a conexão. Mas para um terceiro, você já vai precisar novamente voltar a utilizar uma porta do teu roteador, se tiver sobrando, ou, se for necessário, fazer a utilização de um switch. E aí eu aconselho, tem até um review no canal, no switch giga, porque você vai estar trabalhando com 1000 megabits por segundo. Então você, com o switch, você espalha esse sinal pelo número de portas ou número de unidades Twib que você precisar e que você tiver na tua residência. Tá certo? Ou no teu local de trabalho onde você quer espalhar a sua rede Wi-Fi, tá bom? A partir de agora eu quero estar mostrando para vocês, então, os testes que eu fiz em loco de velocidade para essa topologia aqui, tá certo? Que eu criei. Eu fiz primeiro uma topologia, vamos dizer assim, que tem o pior cenário, apesar de ter, sempre usando esses 3, né? Apesar de eu ter aqui um roteador que me entrega o giga, eu primeiro conectei para o fast, e aí conectei o giga no fast para ver. Esse foi o primeiro cenário, tá certo? Conectei esse nesse via wireless e depois conectei esse nesse via cabo, pela porta LAN. E por último eu inverti o cenário, que é o ideal, tá certo? Nesse conjunto, novamente, óbvio que se você
em vez desse fast tiver outro giga, é o ideal. Você trabalhar só com giga para uma rede acima de 100 megabits por segundo, tá certo? Mas no caso nosso desse cenário, o que eu fiz? Eu conectei esse direto no roteador via cabo, fiz a conexão desse sem fio nesse, fiz o teste e depois liguei os dois via cabo também e fiz o teste. Lembrando que a distância entre eles, mais ou menos total uns 20 metros, uns 10 metros entre um e outro, tá certo? Aqui nesse ambiente que eu criei, que eu não vou nem estar detalhando, mas isso você vai precisar testar no local, dependendo do número de paredes, de barreiras que você tiver, vai ser diferente, tá certo? Então, eu fiz 10 metros entre um e outro e mais 10 metros o celular que estaria na ponta, tá certo? Conectando então no último nó dessa rede mesh. Então vamos partir aí agora, eu vou estar mostrando para vocês então os testes que eu fiz a partir do celular. Antes, porém, um detalhe não é tão fundamental, porque a gente sempre se liga, mas tem uma outra diferença entre eles. Esse trabalha 12 e esse trabalha 9 volts, tá bom? Em torno da mesma amperagem, coisa de 1,5 amperes, mas a voltagem dos dois é diferente. Esse aqui exige 12 volts, enquanto esse aqui só 9 volts, tá? Lembra disso. Vamos lá então dar uma olhada nos testes que eu fiz? Fica com a gente aí. Vamos dar uma olhada então numa série de testes que eu vou estar fazendo. Esse primeiro aqui, ó, aquele High Wi-Fi com BR 5G, é conectado diretamente no meu 5G do roteador da Vivo. Então, como eu tenho 300 megabits por segundo aqui, ó, ele está me entregando pelo wireless do próprio roteador da Vivo, ali chegou ali nos 250, oscilou um pouquinho, até esses 175 para o download. E o upload, olha lá, ele chega ali numa velocidade de 90 e pouquinho, 83 em média, tá? Então isso é o que a Vivo me entrega a partir do roteador dela. Vamos dar uma olhada agora, ó. Eu vou conectar no 2.4 GHz ainda da Vivo, tá? E vamos ver a velocidade que eu consigo. Lembrando que o 5G, 5 GHz, é até 867 megabits por segundo, enquanto que o 2.4 vai no máximo 300 megabits por segundo. Então lá, direto da Vivo, conectado próximo ao roteador, no 2.4, o que eu consigo extrair dos meus 300 megas, do meu plano de 300 megas, é no máximo uma média aí de 40 megabits por segundo, tá? Isso para download e em torno aí dos 41, 40 para upload, tá? Eu estou conectado wireless com o meu telefone em 2.4 do roteador da Vivo, tá certo? O próximo teste agora que eu quero fazer já é então o teste com o Twib. Então eu já tenho meu Twib, eu tenho o meu Twib Fast conectado como primeiro nó e ele tem que ser cabeado, ele é cabeado, né, ao roteador, já está configurado como nós vimos nos vídeos anteriores e o que eu consigo extrair dele, ó, é essa média aí. Veja bem, o telefone quando conecta o celular, não dá para escolher se ele conectou 5 ou 2.4. Então, ó, no Fast, que tem um limite de porta de 100 megabits por segundo, ó, eu consigo atingir aí uns 90 megabits por segundo, que é o limite, inclusive é o limite da porta é 100. Se você descontar aí uns 20%, você vai estar falando em 80 mais ou menos. Tá? Então, em média, deu 66. Esse foi o teste, então, da conexão no Twib Fast através do wireless e ele naturalmente cabeado no nosso roteador da Vivo. Esse próximo teste aqui, ó, já vai ser feito
com essa topologia aí embaixo, ó, o que eu estou fazendo? Eu estou conectado agora no Twib Giga, que está conectado via wireless no Twib Fast, e eu estou conectado com o celular numa distância de 20 metros do roteador da Vivo, 10 metros para o primeiro nó, que na verdade, como é cabeado, não faz diferença, e mais uns 10 metros a 15 metros do segundo nó. Então essa foi a velocidade que eu consegui, 43, 44 megabits por segundo nessa topologia, olha lá. Prestando atenção que o primeiro Twib é o Fast, esse aí, o 5830 é o Fast. E o outro Twib que está conectado então é o Giga, mas está conectado wireless ao primeiro, que é o Fast. Surpreendentemente agora, né, e mais ou menos inexplicavelmente, eu até tenho algumas teorias com relação a isso, quando eu conectei o cabo na porta LAN do Twib Fast à porta LAN do Twib Giga remoto e me conectei via celular a ele remotamente, olha só que surpresa. Eu imaginava que a velocidade ia melhorar, mas ela começou a ter uma redução que para mim ficou meio difícil de explicar. Talvez a questão da porta 100 para a porta 1000 tenha significado essa redução. Quer dizer, o ideal seria da maior para menor, e quando você põe da menor para o maior, é uma multiplicação inversa. Então eu tive uma pior experiência que eu tive, foi justamente nesse momento quando eu tentei trabalhar com o Fast como o primeiro nó e o Giga como segundo nó, mas cabeado pela LAN no Fast, primeiro nó. Então depois, por último, o que eu fiz? Eu desmantelei essa topologia, eu removi o em primeiro que estava na ponta, que era o Giga, que é aquele 56ZV, né? Eu fiz a remoção dele através do programa do Wi-Fi Connect, depois eu removi também o Twib Fast e apliquei essa topologia que está aí embaixo agora, conectado direto ao nosso roteador da Vivo. Eu fiz a conexão do Giga, tá certo? E nós vamos partir agora então para a configuração dele. Eu estou pendurando então o nosso Giga, olha lá, ele já está ali, eu resetei, tá certo? Inclusive é importante fazer uma observação com relação ao reset de um e do outro, né? O reset do Fast é evidente, mas o reset do Giga é apenas um furinho maior na base, entre muitos furos ali. Eu demorei um pouquinho para detectar, mas está aí a imagem para vocês darem uma olhada, né? Quem estiver procurando o reset do Giga, está aí, ó. É aí que fica. E eu estou ali então configurando novamente, como eu já fiz lá em outros vídeos, uma rede SID, né? De um sinal de rádio já do Giga, agora como primeiro nó, conectado, cabeado, né? Através da porta WAN ao roteador da Vivo, tá? Então tá aí feita a configuração dele e nós vamos partir então para o teste de velocidade, conectando ao nosso Twib Giga como um primeiro nó, como sendo o primeiro roteador conectado no roteador modem da Vivo. Tá ele lá configurado, olha lá, o ZV, né? E nós vamos agora então fazer o teste conectando já, olha lá, já conectou e ele já optou pelo 5G, olha lá, que interessante, né? Como o meu celular aceita o 5G, olha lá, o 56ZV é o Twib Giga. Entrando aqui no Speed Test, nós vamos ver o que a gente consegue extrair dele. Tem que ser no mínimo o que se extrai da Vivo através do 5G, né?
porque senão ele deixaria muito a desejar, né? Lembrando que ele está conectado agora com uma porta 1 GB. Olha lá. E agora sim, olha lá. Chegou até bater nos 250, né? Que é praticamente a mesma velocidade que eu estava conseguindo com o roteador da Vivo. Então o Twib Giga realmente ele corresponde aí às expectativas quando ele é realmente configurado da maneira correta. Lembrando que aí no caso ele é o primeiro nó da rede conectado ao roteador que tem uma porta Giga também. Finalmente, para a gente concluir, né, esse comparativo, vamos pendurar o nosso Fast, essa topologia que está embaixo, via wireless no nosso Giga, até para responder essa pergunta: será que você consegue trabalhar misturado, Giga, Fast? Consegue, sem problema nenhum. Ele trabalha normalmente, eles se reconhecem, tem o mesmo protocolo de comunicação, criam uma mesh, não tem problema nenhum. Mas também, se você poluir, né, a tua topologia com um menor, no caso do Fast, você vai estar criando gargalo em alguns pontos da tua rede e você não vai conseguir atingir a velocidade que você deseja. Tá aí ele pendurado, já os dispositivos todos pendurados. Olha lá, ele é o 5830, que é o Fast. A gente lembra do 56ZV, que é o Giga. Então a topologia ficou o Giga cabeado no roteador da Vivo e via wireless o nosso Fast pendurado a mais ou menos, como eu falei, de 10 a 15 metros de distância do Giga. E nós vamos conectar então nele agora e fazer o teste, conectando nele via wireless. Ele está pendurado, como eu falei, e agora nós vamos ver que velocidade ele atinge. Agora eu estou próximo do Giga, ou melhor, do Fast, eu estou próximo do Fast, e nós vamos ver que velocidade que ele entrega. Vou entrar aqui no programa de teste e vamos ver o que a gente consegue pendurado no Fast, que está pendurado a uns entre 10 e 12 metros do Giga via wireless. Olha lá. E o nosso Fast, então, na ponta de tudo, ele consegue atingir uma velocidade que na verdade não tinha uma expectativa muito grande, mas é uma velocidade razoável também a se considerar a distância que a gente tem, e também, mais uma vez, aquela questão do maior para o menor, né? O Giga manda sinal para o Fast, o Fast acaba entregando uma velocidade multiplicada ao contrário, de acordo com a minha teoria, assim, meio empírica. Apesar que, olha lá, o upload até que subiu bastante. Mas é isso, gente, que eu queria mostrar. Eu tenho também agora uma medição dele trabalhando cabeado. Eu também joguei um cabo entre o Giga e o Fast. Nós vamos ver o resultado dele agora, mas era isso mais ou menos que eu queria mostrar. Obviamente que o ideal é você ter uma topologia em que todas as suas unidades têm a mesma capacidade ou velocidade de transmissão. Então seria utilizar acima de 100 megabits por segundo. Se o teu serviço de internet é acima de 100 megabits por segundo, você usa então o Giga. E se a tua internet ela fica abaixo, né, dessa velocidade, então você pode usar o Fast. Olha lá, o Fast cabeado no Giga até que entrega uma velocidade respeitável, tá? Tá certo? Tanto para upload quanto, olha lá, 63 veio direto o cabo, é como se ele tivesse praticamente cabeado no modem. Tá certo, gente? Tá bom, gente? É isso aí que eu queria mostrar, então. Espero que tenha ajudado vocês que têm dúvidas aí com relação a esse equipamento aí da Intelbras, essa linha Twib.
Se você gostou, dá o polegar para cima. Se não está inscrito ainda, inscreva-se no canal, né? Clica no sininho para receber as novidades. E a gente se vê então no próximo vídeo, se Deus quiser. Fica com Deus, Deus abençoe e até a próxima.